Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSERH. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSERH, ou o curso de EBSERH para enfermeiro, ou o curso de EBSERH para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSERH e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Fala galera, professor Augusto Mendes aqui na área. Estou aqui para gravar mais um super vídeo para vocês do Quebrando a Banca. E vamos falar hoje de um tema de extrema importância que muitas pessoas têm dúvida durante o seu estudo para o concurso público e até durante as atividades assistenciais. É sobre doação, captação e transplante de órgãos. Tá? Nós vamos verificar quais são os conselhos, como que se descobre que se tem um órgão disponível, como que se formam as filas de transplante, como que se faz essa distribuição dos órgãos, como que se cuida do paciente morto ou vivo durante o transplante. Então todos esses processos nós vamos estudar hoje, tá? Então vamos começar aproveitando, já pega o seu lanchinho, pega o seu copo de água, a sua garrafinha, já deixa aí do lado, vamos focar diretamente no estudo, vamos ter concentração, porque é um tema muito importante, tá? E está dentro do edital de diversos concursos, incluindo a EBSERH, tá bom? Então vamos começar falando sobre, primeiro, o que é um transplante, tá? Que muitas pessoas pensam simploriamente no transplante como pega um órgão de um paciente e coloca em outro paciente. Mas é muito mais que isso. Eu não posso simplesmente pegar de qualquer paciente e colocar em qualquer outro paciente. Exemplo, nós temos tipos de doadores vivos e mortos. Tá? Nós temos o tempo de isquemia quente e isquemia fria, que isso tudo a gente vai verificar hoje. Nós temos a compatibilidade de órgãos. Nós não temos só também doação de órgãos, mas temos doação de tecido também. Tá? Como, por exemplo, músculo, veias, artérias, córnea, que é contabilizado como um tecido. Então a gente tem que avaliar isso tudo e entender que o transplante não é somente pegar de um corpo e colocar no outro. Nós temos que fazer diversos testes para saber, por exemplo, se o paciente doador não tem nenhum tipo de neoplasia, não tem nenhum tipo de infecção, tá? Que a gente não pode realizar esse transplante se o doador tiver algum tipo de infecção. Então vamos começar basicamente com o conceito de transplante. Reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, que é o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto, igual eu comentei com vocês. Tá? A pessoa que doa, o paciente que doa, não necessariamente tem que estar morto. Nós temos, obviamente, os exemplos básicos dentro da nossa sociedade dos doadores pós-morte encefálica. Tá? Que nós temos que ter a confirmação da morte encefálica por 2 médicos. Hoje em dia não tem mais obrigatoriedade do neurologista, tá? Nós podemos realizar essa confirmação pelo próprio médico local do setor, com outra confirmação. Tá? Nós, antigamente tinha que ter 3 neurologistas, enfim, vir de outra instituição, um monte de coisa, tá? Que se poderia fazer.
Hoje em dia a gente já pode realizar o diagnóstico de morte encefálica no próprio setor. O médico do setor já pode realizar isso de forma comprobatória. E vamos diferenciar aqui basicamente o que é um doador vivo e um doador morto. Obviamente, o doador vivo vai estar vivo, com suas funções vitais ainda em manutenção. E o doador morto, obviamente, não vai estar com todas as suas funções vitais em manutenção. Porém, o coração ainda tem que estar batendo, os seus órgãos têm que estar em funcionamento. Somente o cérebro, que aí vem a morte encefálica, que deixa de ter atividade elétrica, que deixa de ter função. Então vamos pegar aqui o que o doador vivo ele pode fornecer, tá? O que ele pode fornecer para algum receptor. Vamos avaliar aqui. Ele pode doar um dos rins, obviamente, porque um dos rins? Porque ele ainda vai precisar do outro. Opa, foi mal, perdão. Vamos voltar aqui, marcar a canetinha. Obviamente ele vai ter que doar um dos rins porque ele vai precisar do outro, porque ele ainda está vivo, ele não está morto, ainda tem que manter suas funções vitais. Parte do fígado pelo mesmo motivo, tá? Parte da medula e parte dos pulmões. Então o doador vivo, ele nunca pode ter malefício em uma doação. Nós temos aqui os princípios da bioética, né? De não maleficência, por exemplo. Um procedimento ele nunca pode trazer mais malefício do que benefício. Então, ao doar um dos rins, ele ainda tem outro com as suas funções normais. Então, ele não pode doar os dois e ficar sem um rim, porque senão vai trocar um paciente por outro, tá? Então, não vai ter sentido nessa doação. E os outros órgãos da mesma forma, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais aqui nessa área. Paciente morto, quais doações? E aí a gente vai ter que diferenciar entre órgãos e tecidos. Os órgãos, pode doar os rins, e aí são os dois, porque ele já está morto, né? Coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino. E como tecido, ele pode doar as córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias. Olha só quanta coisa um paciente pode doar para outros receptores. Isso tudo, obviamente, hoje em dia, a gente só pode ter esse processo de doação no Brasil com autorização familiar. Há um tempo atrás, você, por exemplo, que gostaria de ser doador, você poderia registrar no seu documento que era doador de órgãos, tudo bonitinho, mas hoje em dia é somente com autorização familiar. Então, se você quer ser doador, se você acha importante, como realmente é importante, salvar diversas vidas, mesmo após a sua não estar mais aqui presente, se você não está mais presente, né? Você tem que deixar bem claro para a sua família, explicitar junto com a sua família, porque somente com a autorização deles essa doação é possível. Ok? Então vamos entender aqui também algumas resoluções que vão determinar o fluxo dessa doação de órgãos. E aqui eu especifico duas basicamente, tá? E isso relacionado ao COFEM, tá? Tem uma resolução do COFEM que abrange os enfermeiros, tem uma hiper nova, tá? De 30 de julho de 2019, desse ano agora, tá? Bem recentezinha, tá quentinha, acabou de sair do forno. E tem uma legislação, tá? Que vai regulamentar as boas práticas da doação, captação e transplante de órgãos. Então nós temos o decreto 9.175, que regulamenta a legislação 9.434 de 97. Tá? Essa legislação é que realmente dá as boas práticas da captação, doação e transplante de órgãos e tecidos. Então, 9.434 de 97. E nós temos a resolução do COFEM 292 de 2004, que dava todas as normativas das funções, das atividades, das prerrogativas do enfermeiro e do técnico da enfermagem, de uma forma geral, dentro da doação, captação e doação de órgãos e tecidos. Porém, esse ano, essa normativa foi atualizada, tá, para a resolução 611 de 2019. E lembrando, ela é de 30, deixa eu só apagar que meu 3 é feio demais, deixa eu fazer bonitinho, 30 de julho de 2019, ok? Então, prestem muita atenção. Vocês não podem se confundir com as resoluções. Eles vão querer fazer peguinha em relação a isso, ok? Principalmente a área da enfermagem. Então, a gente tem que ter muita noção que essa resolução, que o COFEM, a mais atual que o COFEM emitiu, é de 2019. E ela é 611, 611, ok? E a anterior... e a 292. A 611
veio com um processo de atualização dessa resolução. Ou seja, alguns tópicos que eram utilizados nessa 292 foram atualizados. O enfermeiro começou a ter maior amplitude, ele começa a ter maiores funções mais importantes, dentro do processo de doação, captação e transplante de órgãos e tecidos. Tá? Não confundam essas duas resoluções. E a gente não pode falar da doação de órgãos, transplante de órgãos, sem falar do Sistema Nacional de Transplantes, que é o SNT. Ok? A gente tem que entender o seguinte, esse sistema nacional é o que vai determinar, o que vai encontrar possíveis doadores, é o que vai encontrar onde esses órgãos estão, que vai fazer toda a logística, que vai determinar a equipe. Então vamos ver algumas atribuições do sistema nacional. Primeira, ação de gestão política e promoção da doação, ou seja, aquelas propagandas que a gente costuma ver, seja um doador, você também, enfim, sobre algumas promoções, realmente, algumas propagandas, vamos colocar dessa forma assim, para conscientizar e divulgar a importância da doação, são feitas também pelo Sistema Nacional de Transplante. Eles participam desse processo de conscientização populacional. E ainda tem gestão de política, tá? A política dentro, algumas normativas são feitas, são criadas, dentro do Sistema Nacional. Toda a logística, tá? O que é logística? A logística, por exemplo, sair daqui de Brasília para São Paulo. A gente vai ter que criar uma logística, por onde eu vou, quanto eu vou gastar, qual caminho. Então, logística basicamente é isso quando a gente falar. Toda a logística e credenciamento das equipes e hospitais para a realização de transplantes. E tem aquela seguinte situação, vocês vão observar daqui a pouco quais equipes formam, quais centrais formam o Sistema Nacional de Transplantes. E vocês vão observar que são algumas áreas bem pré-determinadas. Alguns hospitais também fazem parte do Sistema Nacional de Transplantes. E nós temos aqui duas vertentes. Nós temos umas equipes, tá, que elas fazem a captação e já fazem o transplante dos órgãos. E nós temos outras equipes que elas só fazem o transplante, só fazem a captação, e outra equipe só faz o transplante. Então isso é muito determinado pelo local, pela abrangência do estado, do município, de uma forma geral, os hospitais que você tem disponível, de pequeno, médio e grande porte. Então isso tudo vai ser avaliado e pré-determinado pelo Sistema Nacional. Definição do financiamento, tá? Vai definir como é que vai ser feito o financiamento desses transplantes, dessas doações. E aqui, a elaboração de portarias que regulamentam o processo desde a captação e até o acompanhamento de pacientes transplantados. Então, o Sistema Nacional de Transplantes, ele não se abrange somente no momento da doação, depois esquece os pacientes, não é assim. Tá? Então, ele vai fazer um processo, toda uma regulamentação, desde o momento em que o órgão foi descoberto, desde que o potencial doador foi descoberto, até o momento pós-transplante, até a alta do paciente, como que esse paciente está evoluindo pós-transplante, se ele teve alguma patologia, algum tipo de infecção, alguma reação, depois de 5, 10, 15, 20 anos ele vai continuar sendo avaliado. Então o Sistema Nacional de Transplantes, ele nunca abandona o seu paciente, tá? Então ele vai avaliar o paciente desde o momento do potencial doador até o momento pós-transplante. E isso não só o paciente, mas a sua família também, tá? Tudo vai ser avaliado, tudo vai ser realizado manutenções que eu digo não no transplante, mas dessa conversa com a família para verificar como que eles estão, se teve alguma reação, alguma doença relacionada ao transplante. E o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, ele é formado por algumas coordenações, tá? Por algumas centrais, em que a gente vai avaliar agora esses nomes principais. Então vamos focar aqui, ó. Primeiro, ela é formada pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes. Tá? Essa coordenação, existe uma coordenação nacional e as coordenações estaduais. Tá? Isso é representado por um profissional, obviamente. Então nós temos uma pessoa, se vocês entrarem no site, no Sistema Nacional de Transplantes, lá tem uma parte onde tem o nome de todos os coordenadores. Coordenadores nacionais, coordenadores estaduais, os coordenadores e os hospitais vinculados ao Sistema Nacional de Transplantes. Então, tudo isso está vinculado ao Sistema Nacional de Transplantes. Nós temos as centrais de notificação, captação e doação de órgãos e tecidos.
tá? Que é o CN-CDOS, tá? Ou CN-CDO. Que isso daqui, essas centrais, na verdade, elas são instituídas pelo CEP, tá? Pelo CET, que são as Centrais Estaduais de Transplantes, tá? Então, essas centrais estaduais, o conjunto dessas centrais, formam as centrais de notificação. Então, vamos imaginar, nós temos um possível doador lá na Bahia, um possível doador. Então, nós vamos, a central de notificação estadual vai ser avisada, a central estadual de transplante vai ser avisada, essa central vai entrar em contato com a Central Nacional de Transplantes, vai informar, tem um possível doador aqui de tais e tais órgãos. A gente vai fazer um processo de avaliação, que eu vou explicar já já como funciona, alguns exames, tudo direitinho. E a gente vai verificar já na lista os órgãos para onde podem ir cada órgão. E já deixa uma coisa pré-programada, porque se realmente se confirmar essa doação de órgãos, a logística a gente já tem que estar pré-programada. Porque cada órgão tem um tempo específico, que eu vou falar já já para vocês. Um tempo máximo de isquemia fria, tá? Isquemia fria basicamente é o quê? É o momento em que ele é retirado do corpo do doador, tá? E ele é realizada a manutenção extracorpórea, dentro de algumas soluções que já já eu também explico para vocês. Então, essa isquemia fria, ela é muito importante. Então, quanto antes chegar no local de destino, melhor vai ser o processo de transplante desse órgão. Nós temos, obviamente, a Central Nacional de Transplantes, que é vinculada às estaduais, são vinculadas às nacionais, obviamente. Nós temos as OPOS, que são as Organizações de Procura de Órgãos. E aqui, na verdade, nós temos as vinculações de diversos hospitais em cada região. Aqui, todos os estados têm alguns hospitais, algumas instituições de saúde cadastradas como OPOS. Porque realmente, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui de Brasília. Nós temos alguns hospitais aqui na Asa Sul, nós temos hospitais na Asa Norte, e vamos imaginar que um desses hospitais recebe um paciente com traumatismo craniano encefálico e foi diagnosticado morte encefálica. Esse hospital, sendo cadastrado, ele vai ser responsável pela procura desses órgãos. Então, foi diagnosticado morte encefálica. Já entra-se em contato, através do hospital, com a Central Estadual de Transplantes, informando sobre esse possível paciente, e aí eu vou explicar o que é feito com a família daqui a pouco. Essa central estadual já entra em contato com a Central Nacional de Transplantes, já para verificar a questão da fila, da quantidade de órgãos, qual o diagnóstico do paciente doador, qual o biotipo para começar a fazer os exames. Então isso tudo vai ser avaliado dentro das OPAs. E nós temos as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes, que aí vai variar entre comissão 1, 2 e 3, tá? Que aí cada uma vai ser determinada pelo próprio hospital, pelo próprio estabelecimento de saúde, que já já a gente explica essa diferenciação. Então, doador vivo e doador morto. Já expliquei um pouquinho, mas vou especificar. O que é um doador vivo? Doador vivo, voltando aqui, pode ser considerada qualquer pessoa que concorda com a doação. Óbvio, ele está vivo, está concordando. Desde que não prejudique a sua saúde. E aí a gente segue o princípio da bioética da não maleficência, ok? De não causar danos ao paciente ao invés de causar benefícios. E quais órgãos podem ser doados, quais tecidos e órgãos podem ser doados por um doador vivo? Primeiro, rins, e eu já falei um rim, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Obviamente, porque ele vai precisar ainda ter um processo de manutenção fisiológica. Então, se ele doar tudo, ele não vai ter manutenção fisiológica nenhuma. Doador morto ou doador falecido. Paciente com morte encefálica, geralmente vítima de catástrofes cerebrais como traumatismo craniano ou AVC, tá? Porque focaliza-se o AVE, vamos colocar dessa forma, morte encefálica, né? E as atribuições, vamos falar do CNCDO, que são a Central Nacional de e Doação e Distribuição de Órgãos e Tecidos. A CNCDO tem algumas atribuições muito importantes, vinculadas, obviamente, como eu já expliquei para vocês, à Central Estadual de Transplantes. Tá? A Central Nacional e a Central de Notificação, ela é realizada, toda essa notificação, ela distribui as notificações, distribui os órgãos, faz a logística, tudo direitinho, através da Central Estadual. Então vamos pegar
essa central de notificação? Qual a importância dela? Quais as atribuições dela? Primeiro, coordenar as atividades de transplante no âmbito estadual, ou seja, cada estado vai ter uma central de notificação específica. Inscrever os potenciais receptores, com todas as indicações necessárias à sua rápida localização e a verificação de compatibilidade do respectivo organismo para o transplante ou enxerto de tecidos, órgãos e partes disponíveis. Ou seja, essa central de notificação ela vai pegar, por exemplo, um paciente que está esperando um fígado. Então ela já vai deixar tudo adiantado, o tipo sanguíneo, o peso, a altura, a idade, enfim, vai deixar todos os exames já relacionados, vai deixar tudo pronto para quando receber alguma notificação de possível doador, ele já entre em contato com o paciente, já tenha todos os dados desse receptor disponíveis para fazer os exames de compatibilidade, que já a gente fala de um deles, por exemplo, o cross-match, que já a gente vai falar sobre ele, e já deixa tudo pré-agendado, porque quanto mais rápido esse transplante for realizado, melhor e mais fácil a aceitação do órgão pelo receptor. Comunicar ao órgão central do Sistema Nacional de Transplantes as inscrições que efetuar para a organização da Lista Nacional de Receptores. Ou seja, no segundo momento aqui, ele vai escrever os possíveis receptores. Então ele vai realizar isso mensalmente, vamos imaginar aqui. Então ele escreveu mensalmente, ali no mês, 30 novos receptores aguardando alguns órgãos. Esses receptores são enviados para o Sistema Nacional de Transplantes. E aí esse Sistema Nacional, dentro das suas respectivas áreas, forma essa lista de acordo com o peso, com a altura, com a idade, com o fator sanguíneo, enfim, que a gente vai falar um pouquinho já sobre isso. E notificar o órgão central do Sistema Nacional de Transplantes sobre tecidos, órgãos e partes não aproveitáveis entre os receptores inscritos em seus registros para utilização dentre os relacionados na lista nacional. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um paciente aqui que ele precisa de fígado e tem um doador aqui no meu próprio estado. Então, esse possível doador foi autorizado pela família e o fígado vai para esse paciente aqui do meu estado. Ótimo, legal, tá aqui do lado. Mas eu vou ter que jogar fora, ou jogar fora entre aspas, né? Eu vou deixar de aproveitar todos aqueles órgãos possíveis, disponíveis? Não, eu vou pegar todos aqueles órgãos que sobraram, entre aspas, vou avisar o Sistema Nacional para ele puxar da lista nacional que se tem a logística para onde vai cada órgão disponível, tá? Mas para isso a gente tem que realmente realizar a notificação com o Sistema Nacional de Transplantes, tá? Na parte central, no órgão central do SNT. Nós temos ainda a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que eu já expliquei para vocês um pouquinho, que faz parte do Sistema Nacional de Transplantes. Então olha o nome, Comissão Intra-Hospitalar. Então essa comissão trabalha dentro dos hospitais, obviamente, tá? De doação de órgãos e tecidos para transplante. Então vamos avaliar aqui. Todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos devem ter comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Então qualquer hospital, desde hospital público, particular ou filantrópico, passou de 80 leitos para cima, você tem que ter essa comissão para doação. Tá? Que é essa comissão que vai entrar em contato com a Central Estadual de Transplantes, que vai entrar em contato com o Sistema Nacional, que vai fazer os cadastros. Então essa comissão intra-hospitalar que vai alimentar a Central Estadual de Transplantes. Sendo composta por, no mínimo, 3 membros integrantes de seu corpo funcional, ou seja, pelo menos 3 pessoas de dentro do hospital, dentre os quais um designado como coordenador. E, obviamente, pode ser médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Você vai fazer parte de acordo com o grupo. Ele não especifica qual área que está abrangendo aqui, mas ele diz que tem que ser pelo menos 3 membros do corpo funcional. Ele não especifica quais membros, ok? Lembrando que a enfermagem faz parte, porque o COFEM tem uma resolução que autoriza e dá as boas práticas para a enfermagem dentro dos transplantes. Este coordenador
deverá ter participado do curso de formação de coordenadores intra-hospitalares de transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de Transplantes ou pela respectiva central de notificação ou central estadual de transplantes, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente saber. Claro que dos membros, dos pelo menos 3, um deles vai ser coordenador. E esse membro, para ser coordenador, ele tem que ter essa certificação. Vamos imaginar que nós temos 3 membros, 5 membros, e só um tem essa certificação. Então, obrigatoriamente, esse membro vai ser coordenador. Agora, se nós tivermos 2 membros, 3 membros, vai ser por escolha da própria comissão. Nós dividimos essa comissão em 3, como eu falei para vocês. Primeiro, comissão 1, comissão intra-hospitalar 1, estabelecimento de saúde com até 200 óbitos por ano e leitos para assistência ventilatória e profissionais da área medicina interna ou pediatria ou intensivismo ou neurologia ou neurocirurgia ou neuropediatria, integrantes de seu corpo clínico, ou seja, nós temos que ter, para ser uma comissão intra-hospitalar 1, nós temos que ter pelo menos, no mínimo, no máximo, aliás, 200 óbitos por ano e leitos com funcionamento com assistência ventilatória, ou seja, leitos em que a gente possa ter ventilador mecânico, em que a gente possa ter uma assistência mais crítica a esses pacientes, para a manutenção de vida desses pacientes. E que, além disso, nós temos esses profissionais aqui, pelo menos uma dessas áreas aqui, ele não fala todas, mas aqui, ó, área de medicina interna ou pediatria ou intensivismo. Então ele não determina que tem que ser todas essas áreas. Ele determina que tem que ter pelo menos uma. A partir do momento que ele coloca ou, ele não especifica todas, ok? Comissão intra-hospitalar 2. Estabelecimento de saúde de referência para trauma e ou neurologia e ou neurocirurgia. Olha só que legal. Ou seja, ele pode ser referência para as 3. Mas também, se não for, é referência para uma, é referência só para 2. Não tem problema, tá? Mas ele sendo referência e tendo menos de 1.000 óbitos por ano. Ou estabelecimento de saúde não oncológico, com 200 a 1.000 óbitos por ano. Então, vamos imaginar aqui. Se nós temos a comissão intra-hospitalar 1 com até 200 óbitos, a 2 tem que ser de 200 óbitos para cima. 201 óbitos, 200 óbitos, 205 óbitos, beleza? Desde que não seja oncológica. Se ela não for oncológica, uma instituição de saúde não oncológica, se ela tiver várias clínicas específicas, várias clínicas diferentes, e que tenha de 200 a 1.000 óbitos por ano, e seja referência ainda em uma dessas áreas aqui, pelo menos, aí ela passa a ser comissão intra-hospitalar 2. Comissão intra-hospitalar 3. Estabelecimento de saúde não oncológico, aí é obrigatório não ser oncológico, com mais de 1.000 óbitos, ou seja, 1.001, 1.002, 1.003 por ano, ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante de órgãos. E aí a gente pode dar exemplo, o INCOR, tá? O INCOR, eu dou só um exemplo para vocês. Ele é um estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante de órgãos. Então ele pode ser considerado que tenha uma comissão intra-hospitalar 3, tá? E não necessariamente ele tem que ter 1.000 óbitos. Aqui ele deixa pré-estabelecido, ó. Ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante. Ele não deixa amarrado ter os 1.000 óbitos e ser um estabelecimento com programa. Ou você tem de 1.000 óbitos para cima, não sendo um estabelecimento de saúde oncológico, tá? Então vamos supor, tem um estabelecimento de saúde renal e você tem 1.000 óbitos, 1.001 óbitos. Então a sua comissão intra-hospitalar é de nível 3. Agora, comissão intra-hospitalar, obviamente, de doação de órgãos e transplantes, tá? Agora, se você não tem 1.000 óbitos, você tem, sei lá, 200 óbitos, mas se você tem 200 óbitos, na teoria você seria 1. Mas você tem um programa de transplante de órgãos, tá? Você tem no seu estabelecimento de saúde um programa de doação de transplante de órgãos.
Então você não vai ser 1 por causa do número de óbitos que você tem anualmente. Você vai ser 3 por conta desse programa. Então tem uma diferença muito grande aqui. Comissão 1, vamos deixar bem claro. 200 óbitos por ano no máximo, e tem que ser responsável, você tem que ter leitos com assistência ventilatória. Nós temos que ter profissionais de pelo menos uma dessas áreas descritas aqui, pelo menos uma de todas essas. E aí você vai ser comissão intra-hospitalar 1. A 2, menos de 1.000 óbitos, ou seja, até 999, tá? Não pode ter mais de 1.000, então é 1.000, 999, 998, beleza? Menos de 1.000 óbitos por ano, se não for estabelecimento oncológico. Você pode ter, aliás, menos de 1.000 óbitos por ano. Ela tem que ser referência para trauma e ou neurologia e ou neurocirurgia. Então você pode ter referência de uma ou duas áreas dessa. Você não pode ter mais de 1.000 óbitos por ano, você tem que ter menos de 1.000 óbitos por ano. E se você for não oncológico, de 200 a 1.000 óbitos por ano. E a 3, mais de 1.000 óbitos por ano se for não oncológico. Ou se você tiver um programa de transplante de órgão, obrigatoriamente você vai ser uma comissão intra-hospitalar 3. E aqui a gente consegue observar o passo a passo da doação de órgãos. Vamos entender aqui. Primeiro, nós temos a identificação do possível doador. E aí, tendo essa identificação do possível doador, obviamente, a gente vai ter um paciente com uma possível morte encefálica, com um trauma crânioencefálico muito grave, com um AVE praticamente extremamente grave, extremamente extenso. Então a gente vai avaliar sempre esse paciente para determinar a morte encefálica dele. Então a gente vai avaliar no próprio setor. Hoje em dia você tem que ter pelo menos 2 médicos dando esse diagnóstico, não tem mais a necessidade de consulta com o neurologista próprio, então a gente tem que ter pelo menos um médico e mais um dando o diagnóstico, médico do setor e mais um dando esse diagnóstico. E a partir do momento da confirmação da morte encefálica, a gente vai informar, vai notificar a Central Nacional, a Central de Notificação, tá? de captação e doação de órgãos, e a partir desse momento a gente vai avaliar o possível doador. Como assim avaliar? Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás que nós vamos deixar já todos os dados dos receptores pré-estabelecidos? Então, qual a altura, qual o peso, qual o fator sanguíneo, já vai estar tudo notificado, já vai estar tudo pré-cadastrado. E nós vamos avaliar esse possível doador nesses quesitos. Vamos avaliar fator sanguíneo, fator RH, nós vamos avaliar peso, avaliar altura, avaliar a idade, se tem algum tipo de tumor, alguma de neoplasia, ok? Se for tumor maligno, esquece, alguma neoplasia. Vamos avaliar se o paciente tem algum tipo de infecção. Se ele tiver qualquer infecção ou qualquer neoplasia, a gente não pode realizar o transplante desse paciente. O transplante de órgão, a doação de órgão, ok? E a partir daí, dessa avaliação, verificamos que ele é um possível doador. Ok, ele pode doar. Ele tem essa capacidade de doação de órgãos. Ele tem esse potencial. Vamos conversar com a família, para ver se a família autoriza essa doação. Que igual eu falei para vocês, hoje em dia aqui no Brasil, quem autoriza essa doação é a própria família. Não é mais uma carteirinha, um documento que você tenha autorizando. A família autorizou a doação. E aí nós vamos informar o doador, vamos informar que temos um doador disponível. Vamos informar quem? A Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos, tá? Nós vamos selecionar os receptores. Então vamos supor que ele doe córnea, coração, doe pulmão, doe fígado, doe rim, doe tudo possível. Obviamente não vai tudo para uma pessoa só. Obviamente vai ser distribuído para vários receptores diferentes. E a partir daí nós vamos realizar toda essa logística para onde vai cada órgão e cada tecido. A partir da seleção dos receptores, nós vamos dividir as equipes de transplante. Tá? E essas equipes já são pré-determinadas, já são cadastradas. Determinamos as equipes. Então essas equipes vão fazer a extração, tá? Vão fazer a extração dos órgãos e vão fazer a liberação após essa extração do corpo para a família, ok?
Então eles vão fazer a extração de todos os órgãos possíveis, tá? De doação. A partir desse momento, os órgãos começam a ser mantidos em isquemia fria. Até o momento em que o corpo, tá? O doador está sendo mantido vivo, tá? Entre aspas, com as suas funções vitais, coração batendo, enfim, tá? Circulação sanguínea funcionante, o sistema renal funcionante, é uma isquemia quente. A partir do momento em que você retira o órgão do corpo, é uma isquemia fria. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana?
Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro é, eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade?
Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser o prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser o prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF-Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda
alcança. Igual diz Fernando Pessoa, pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.